A gente traz mais episódios da Vaza Toga que foram publicados com exclusividade pela Oeste neste fim de semana e hoje, ainda nesta segunda-feira. Trocas de mensagens mostram que os jornalistas Rodrigo Constantino e também Guilherme Fiuza foram alvo do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes. Em 22 de novembro de 2022, o juiz auxiliar de Moraes na Suprema Corte, Ayrton Vieira, compartilhou num grupo de mensagens o link de um vídeo de Rodrigo Constantino. No conteúdo, o jornalista criticava a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral de punir cidadãos acusados de promover desordem informacional. Depois da publicação, Vieira ordenou o seguinte: vamos bloquear tudo desse cara e prever multa. Diante da falta de justificativa para o bloqueio, o então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, questionou o fundamento, qual seria o fundamento que poderia ser utilizado no relatório contra o jornalista. E aí ele pergunta, coloca o quê? Qual o fundamento? Nas mensagens, Vieira disse que ligaria para Talhaferro para orientar como o documento deveria ser elaborado. Pouco depois, Vieira reforçou a ordem. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF, entre parênteses, Rodrigo Constantino. Capriche no relatório, por favor. Risos. Aí, com ofício via e-mail. Dias depois, em 5 de dezembro, os integrantes do grupo recuaram e avaliaram que o bloqueio poderia gerar alguma repercussão negativa, então decidiram apenas pela desmonetização das contas do jornalista. Em 27 de dezembro de 2022, Talhaferro enviou ao grupo um relatório sobre o jornalista Guilherme Fiuza. Abre aspas. Esse não precisou de muito para se comprometer. Por favor, verifique se está ok, missão cumprida, fecha aspas, para o Eduardo Talhaferro. O perito recebeu emojis de palmas e agradecimento de Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira. Vargas acrescentou, esse também tem vários posts golpistas. Na sequência, Talhaferro concluiu, vamos mandar bala. Os repórteres Edilson Salgueiro, Raquel Dias e Carlo Cauti trouxeram então mais um episódio que foi publicado nessa sequência, nessa série de reportagens. O tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia teria auxiliado o gabinete de Alexandre de Moraes a censurar pessoas. Você pode conferir também os detalhes nessa reportagem que a gente exibe na tela para quem nos acompanha. E mais um outro destaque que saiu agora há pouco também no site de Oeste, o gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes, que agiu contra protestos de caminhoneiros em 2022. Bom, e para trazer mais informações, detalhes sobre essa série de reportagens que temos publicado no site de Oeste desde a semana passada, a gente recebe no estúdio do Sem Filtro o repórter e também editor do site da Revista Oeste, Edilson Salgueiro. Edilson, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula, Augusto, Piotto, você que nos acompanha. Estou aqui para ajudar a esclarecer eventuais dúvidas e para passar para os nossos assinantes, nossos leitores, espectadores, tudo o que aconteceu. Perfeito, muito trabalho, né, muito trabalho. Com certeza, seu também, da Raquel Dias, do Carlo Cauti, uma parceria entre vocês. Parabéns por essa série de reportagens. Agora, eu tenho uma curiosidade, porque a gente vê muito ali 3 personagens. O Eduardo Talhaferro, perito criminal, também o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, e o Marco Antônio Vargas, que também era juiz que trabalhava no escritório, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas em relação ao ministro Moraes, ele não participava, é uma curiosidade mesmo, desses grupos de WhatsApp. Como é que era feito, assim, se dava a comunicação entre o ministro Alexandre de Moraes e me parece que o Ayrton Vieira, que era ali quem comandava e direcionava as ordens do ministro, era isso, Edilson? Perfeito, exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes não aparece em nenhum momento, ele é oculto em todos os momentos ali. Então, quem é o despachante das ordens do ministro Alexandre de Moraes é o Ayrton Vieira, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, eles conversavam. Eles conversavam em WhatsApp, pessoalmente, mas tudo em privado. Então, o ministro Alexandre de Moraes conversava com o Ayrton Vieira, enviava as demandas e o Ayrton Vieira as levava para esse grupo clandestino. Perfeito, está aberto aqui, Augusto, se tiver qualquer dúvida, Piotto. Mas vamos lá, vamos usar uma expressão usada pelos ministros.
A teoria do domínio de fato era do ministro Alexandre de Moraes, Sim. que tudo era reportado segundo ordem dele. Tudo partia. Que é impossível imaginar que o Ayrton Vieira ou que o Talhaferro fazia qualquer coisa que não fosse a mando ou por determinação clara e expressa do ministro Moraes. Que, embora não apareça na mensagem, faça isso ou faça aquilo. Mas cismava com exatamente, pessoas as citações a ele são sempre muito... Algumas não necessariamente, digamos, agradáveis, né? Em algum momento fica clara a participação do ministro. Então, quem usa o WhatsApp sabe, quando você encaminha uma mensagem para alguém, então, por exemplo, aparece lá, Adalberto Piotto, 2 pontos, e o que você disse. Então, o Ayrton Vieira, em determinado momento, em um dos grupos, ele encaminha essa mensagem do ministro Alexandre de Moraes, a mensagem era mais ou menos: Ayrton, peça para o Eduardo, que é o Eduardo Talhaferro, chefe do setor de desinformação do TSE, peça para o Eduardo providenciar um relatório sobre determinada pessoa. Mas ele em si não aparece. Essa foi a única vez que tem um registro específico da participação efetiva do ministro, aparente. Mas ele é o operador oculto, todos os outros só o obedeciam. A tese do domínio de fato, só para lembrar aqui a teoria, define o autor de um crime como aquele que tem o controle e o poder de influenciar e desenrolar da ação criminosa até o resultado final e não necessariamente quem executa o verbo do tipo penal. Acho que então aqui é a teoria do domínio de fato, né? Embora ele não apareça classicamente assim, dando a ordem. Eles próprios admitem, tanto Ayrton Vieira quanto Vargas admitem, olha, essa é do ministro, o ministro pediu efusivamente, então ele é de fato o operador. Tá. Diga, Augusto. Vocês foram procurados por algum repórter, editor, diretor de outra empresa jornalística querendo publicar esse material ou não? Não, em nenhum momento. O que houve foram mensagens de colegas, de jornalistas, parabenizando ou pedindo informação para confirmar um trecho ou outro da reportagem, mas para que a gente enviasse material, para que fosse publicado em outros veículos, em nenhum momento. Quer dizer, você está publicando com exclusividade. Não, só saiu toda essa série da Vaza Toga, que a gente, aliás, é importante dizer para o leitor que se encerra hoje, pelo menos esta fase da Vaza Toga, tudo saiu 100% na Oeste. É exclusivo da Oeste e em nenhum momento foi publicado antes. Deixa eu jogar para o telão, Edilson, porque Silvio e Ana também tem perguntas. Começar com a Ana, diga. Edilson, parabéns para você, para Raquel, para o Carlo Cauti, jornalismo raiz, né? Old school, espetacular. Quero agradecer também à equipe de produção da Oeste que tem traduzido as matérias para o inglês e elas estão correndo aqui nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Bom, você já meio que respondeu o que eu ia te perguntar, que essa série ela se encerra hoje, mas qual o tamanho desse material? O Talhaferro diz que existem outras mensagens, existe outro material e ele só vai liberar até aqui. Como é que está isso? De todo o material que a Oeste tem à disposição, tudo já foi disponibilizado ao público. Então, todos os grupos clandestinos que circulavam ao redor do TSE e do STF, tudo a gente já publicou. Mas não significa que isso é tudo o que existe sobre o assunto. Há mais material, mas aí a gente depende também da coragem das fontes, da boa intenção das fontes em ceder esse material. Mas o que eu posso garantir, em compromisso aqui com os leitores e com os assinantes, tudo a Oeste vai publicar, como fez até agora. Tudo que a Oeste recebeu, a gente publicou. Nós sabemos que há mais material à disposição sobre esse assunto, assuntos potencialmente graves, mas não está sob nosso controle. Assim que estiver sob nosso controle, assim como nós fizemos até agora, nós o faremos daqui em diante. A gente vai publicar tudo o que tiver. Silvio também tem uma pergunta para o Edilson. Edilson, boa noite, parabéns mais uma vez a você e toda a equipe. A pergunta é, com base naquilo que vocês produziram, eu tive acesso às conversas com base no que vocês produziram. Eu tenho a sensação de que há um tom permanente de deboche naquelas conversas. Risos, kkk, emojis, RS, RS, RS. A impressão que dá é que eles estavam se divertindo com tudo aquilo, estavam debochando. E você que teve acesso a todos os terabytes ali, os gigabytes, eu queria te perguntar se é minha impressão ou se isso fica
claro. Não, perfeito, Silvio. São alguns grupos, neste específico, em que estavam o Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira e o Talhaferro. O tom era jocoso quase sempre. Alguns grupos mais específicos, de monitoramento de hashtags, como a gente chegou a publicar aqui, esses eram mais formais. Mas é porque não havia esse espaço para intimidade, como havia nos grupos em que estavam o Talhaferro, o Marco Antônio Vargas e o Ayrton Vieira juntos. Nesse sim, especificamente, o tom era jocoso quase sempre. Então, ali naquele momento, todos pareciam se divertir, porque eles tinham autonomia para fazer muitas coisas que em quaisquer outras condições eles não fariam. Então, é aquela síndrome do sujeito que quer ter poder a qualquer custo e que ele pode fazer qualquer coisa. Então, todos ali naquele momento pareciam se divertir. Eu só faço uma observação especificamente em relação ao Eduardo Talhaferro, que sempre quando há uma publicação nesse assunto, ele se coloca à disposição para tentar explicar o que ele quis dizer e ele próprio já demonstrou arrependimento nisso tudo. Mas naquele momento, naquela circunstância, todo o tom das mensagens era muito jocoso. Edilson, eu tinha duas cortes ali, o Supremo e o TSE. Perfeito. Juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e um perito alocado no Tribunal Superior Eleitoral, Perfeito. Claramente atentando contra a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Perfeito. Eles estavam atentando contra a Constituição. Isso está muito claro. Perfeito. E o faziam, como lembrou o Silvio, de forma jocosa. Vamos perseguir esse aqui, ver se tem alguma coisa ali, como fizeram com a Revista Oeste lá naquelas primeiras divulgações. Isso é fácil, isso é fácil. Quer dizer, em nenhum momento, pelo que eu vi do material, eles fazem alguma... Olha, mas isso aqui a Constituição permite, não dá para arranjar... Não houve esse tipo, em nenhum momento, algum princípio que fosse de consciência legal, nada. Não, nada. Era perseguição pura e simplesmente. Sim, os alvos eram escolhidos anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes e eles só tinham de explicar ou procurar justificativas para embasar as opiniões deles. Você pergunta se não tinha um integrante ali no grupo que poderia, pelo menos, ter uma voz de sensibilidade, de falar, vamos avaliar. Não, o freio era a opinião pública, como em alguns momentos ficou claro no caso do Constantino, que eles, aí vai ser demais, vai pegar mal. Mas nunca houve a menção, provavelmente, aliás, não houve menção à palavra Constituição, porque ali não era nada seguido, era um protocolo informal a mando do ministro. Eram quantas pessoas, desculpa, nesse grupo, Edilson? Neste específico eram 3. Era o Ayrton Vieira, juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar no TSE e o Eduardo Talhaferro. É neste grupo onde havia espaço para mais intimidade. Então ali, de onde saíram as principais matérias, que é onde tem esse tom mais jocoso a que o Silvio se referiu, eles tinham liberdade e espaço para fazer isso. Deixa eu aproveitar, Edilson, que tem uma pergunta aqui da nossa audiência no chat, porque o Augusto fez menção a veículos de imprensa se teriam procurado vocês para publicar. Mas aí o Roberto Carlos Dávila pergunta o seguinte, vocês foram procurados para não publicar essas mensagens? Se houve alguma pressão externa para não publicar essas mensagens? Não houve pressão externa nem interna, até aproveito a ocasião para ressaltar o trabalho da Revista Oeste, da Branca Nunes, diretor de redação do Jairo Leal Publisher. Nós tivemos apoio irrestrito para publicar tudo que nós publicamos até agora e externamente não houve nenhuma pressão, nenhum tipo de ataque direcionado. O que há, como sempre há nas redes sociais, como vocês sabem, Instagram e Twitter, há liberdade para as pessoas publicarem o que elas quiserem. Então, comentários ruins, desagradáveis, isso ocorreu, mas ocorre sempre. Então, vocês estão acostumados com isso. Então, a gente não sofreu nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de complicação e se houvesse, eu tenho convicção, como já houve em outras ocasiões, a Oeste oferece todo o suporte e a gente não tem uma postura passiva. A Oeste ataca imediatamente quando é confrontada. Isso, até ia falar porque tem gente perguntando se foram ameaçados, alguma coisa nesse sentido. Não, houve comentários desagradáveis, sim, com todos nós. Houve com a Raquel, houve com o Carlo Cauti e houve comigo, mas não chegou a ser um ataque direcionado para nos desestimular a publicar, mas porque eles sabem que com a Oeste isso não funciona. Bom, estamos com mais de 114 mil telas acompanhando Sem Filtro. Edilson Salgueiro, editor do site, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, Edilson, ao lado da Raquel e do Carlo Cauti, por essa sequência de reportagens. Volte sempre ao Oeste Sem Filtro. Muito obrigado. Reforço aqui o agradecimento à Raquel Dias, que participou da apuração, e o Carlo Cauti, especialmente no bastidor. Todos foram muito entusiasmados com essa reportagem desde o início.
Então é um trabalho conjunto, como sempre é na Revista Oeste. Espero voltar mais vezes.